Antes do nosso vídeo começar, inscrevam-se, curta e compartilhe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos dar continuidade à exposição nesse conjunto de salmos, que nós conhecemos por salmos messiânicos. Eles compreendem do Salmo 20 ao Salmo 24. São salmos que revelam aspectos do Messias, a saber, Cristo. E eu comecei no Salmo 22, dentro desse conjunto, o que nós chamamos de uma tríade de salmos, 22, 23 e 24, que além de revelar os aspectos messiânicos de Cristo, em especial nesses salmos 22, 23 e 24, você vai ter Cristo se revelando como o pastor, Aqui no Salmo 23 nós temos, além da presença do Messias com o seu povo, nós temos o pastor que cuida. Então, nós estamos diante de um salmo que é mais, diria eu, um dos salmos mais conhecidos, até por outras pessoas que nem professam uma fé cristã. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Nós encerraremos essa exposição dos salmos domingo, no primeiro domingo de fevereiro, do Salmo 24, e aí nós iremos expor, se assim Deus permitir, a primeira carta de Pedro aqui nos cultos públicos, no domingo. Salmo 23, acompanhe comigo a leitura que farei, depois você permaneça com sua Bíblia aberta. Deus diz assim: Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Palavra da salvação. Que Deus, por sua graça e misericórdia, irmãos, aplique a sua palavra em nós. Meus irmãos, como eu iniciei dizendo, que é possível que esse salmo ele seja um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É possível que você entre até na casa de uma pessoa que não pratique a fé bíblica e você se depare com o texto aberto. É possível que você encontre uma pessoa que conheça esse salmo e que possa então recitá-lo. Então, esse salmo está inteiramente relacionado com a aliança de Deus com o seu povo. Por quê? Porque ele expressa o relacionamento de Deus com aquele com quem ele estabeleceu a sua aliança. Mas, além disso, irmãos, nada mais sabemos sobre a ocasião em que ele foi escrito. Você tem acompanhado aqui os salmos, você que está nos acompanhando também nas redes sociais, no canal da igreja, que nós sempre, o salmo ele nos dá, o autor aqui nós temos, é o salmista Davi, o rei de Israel, como no Salmo 22 também, ele se dá a ser conhecido, o salmista Davi, no Salmo 21 e também no Salmo 20. Alguns salmos nós temos o contexto. Nós vimos no Salmo 21, 22, por exemplo, é o contexto que Davi sai para guerrear.
Ele ora, pede proteção, pede vitória ao seu povo. Contexto. E, então, nós não sabemos muito qual foi o contexto do Salmo 23. A ocasião, por certa, que ele foi escrito. O mais comum é pensar aqui, tendo em vista que Davi é o autor deste Salmo, o mais sensato aqui é pensar que Davi, ainda como aquele jovem pastor de ovelhas de seu pai Jessé, aquele que estava lá pastoreando o rebanho das ovelhas do seu pai, e com o cuidado que ele tem, agora ele faz uma analogia. Contudo, irmãos, as palavras deste salmo, elas revelam aqui não palavras de um jovenzinho inexperiente, mas palavras de um crente maduro, experiente. Um homem que já havia passado por várias situações em sua vida, nas quais presenciaria, como você viu no Salmo 20, 21 e 22, a mão de Deus sempre presente, cuidando dele. Você vai ver isso nesse Salmo. Além disso, nós não podemos esquecer que Davi ele vai usar aqui metáforas. Ele vai usar, é muito comum você ver os autores bíblicos usando metáforas para dizer algo. Ele usa, por exemplo, do verso 1 ao 4, a metáfora do bom pastor. Depois ele usa do 5 ao 6, a metáfora do bom anfitrião. E ambas, elas mostram o cuidado de Deus para com seus filhos. Então ele está usando uma metáfora, duas metáforas, para mostrar o cuidado de Deus. Então ele relata uma cena para dizer outra coisa. Calvino, o grande reformador do século XVI, ele cria que este salmo ele foi escrito na fase adulta de Davi, que é possível. Eu também caminho por esse caminho. No momento em que ele gozava de tranquilidade, você vai ver que no Salmo 21 e 22 é um momento do contexto do salmista, é um momento tenso, de guerra. Davi, no Salmo 21, ele, junto com o povo, com a congregação, ele pede vitória. Os inimigos estão espreitando as fronteiras de Israel e o rei precisa ir à luta e à guerra. E é possível, então, que ele esteja nesse momento de tranquilidade. Mas Davi, mesmo no momento de tranquilidade, ele não deixou o seu coração se enganar, como acontece com a maioria dos homens, os quais estão regalando-se nas suas conquistas e tão somente esquecem de Deus. É muito comum você ver isso. É muito comum você dizer, se Deus me ajudasse, se Deus me abençoasse, logicamente com o fruto do seu trabalho, né? Porque Deus não abençoa o preguiçoso, sim com o fruto do trabalho. Mas é muito comum você ver os homens dizendo, se Deus me abençoasse, eu ia investir no reino, investia na obra, e depois eles se esquecem, tão somente que tudo que ele tem, na verdade, não é dele, é do Senhor, Deus Criador. Para que o seu coração, então, não perdesse de vista de que tudo do que ele era, tudo que ele conquistara era resultado tão somente da graça de Deus. Então ele entoa este salmo a Deus. E perceba que nós já vemos aqui que os salmos, na sua grande maioria, eles são feitos para ser cantados. No caso de Davi aqui, não era no templo ainda, era do tabernáculo. Então os salmos eram feitos para ser cantados nos degraus. E foram assim, toda a igreja do Antigo Testamento cantava os salmos. É tanto que você vai ver nos salmos, nessa parte que está em itálico, né, que está no original, ao mestre de canto, segundo a melodia. Então, ou seja, o mestre de canto era aquele que o salmista entregava o salmo a ele, então ele ia agora metrificar ele ia botar aí uma métrica, então o povo ia cantar os salmos. Então você não pode perder de vista isso. Lembre-se que nos dias de que este salmo foi escrito, ele faz parte dessa sequência, né, de salmos, do 20 e vai até o 24, nos quais nós estamos vendo e veremos mais aspectos do ministério do Messias, a saber, do Senhor Jesus Cristo. Por que do Messias? Porque no Antigo Testamento você tem a
a promessa de que o Messias, ele viria. Você tem, então, no Antigo Testamento a promessa, o Messias, ele viria. No Novo Testamento você tem o Messias encarnado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você tem, então, a profecia se cumprindo. Então, aqui nós veremos a presença do Messias com o seu povo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está presente em nossa vida. Você não pode vê-lo, logicamente, mas ele está aqui, ele é real, ele tabernacula com o seu povo. Isso é um privilégio que a igreja tem. E muitos crentes não atentam para isso. Acham que a igreja, o culto, é um momento religioso, de entrada, um clube religioso, alguma coisa. Não. Então, se Cristo está no culto, se ele está tabernaculando, então ele merece toda honra, toda glória, toda adoração, toda reverência, coração inclinados para ele. Por isso que os cânticos devem ser bíblicos, para exaltar o nome dele, para glorificar ele, para que então Cristo, aquele que se faz presente, de fato receba a honra e a glória, mas isso não só apenas de palavras, mas também com ações. Por isso que existem os atos no culto. O Senhor Jesus Cristo está presente em nossa vida. Como ele se faz presente na nossa vida? Não apenas aqui no culto que ele se manifesta de uma forma plena, e por dizer plena eu digo sem reservas, diferente de uma reunião na semana. Cristo está presente e está presente numa reunião de oração, num estudo de doutrina, mas aqui é diferente. Aqui ele está pleno, sem reservas. Como ele faz isso na nossa vida? Como ele faz isso não só no culto, mas como ele está presente na minha casa, no meu trabalho, como ele está presente? A primeira coisa, o Senhor Jesus Cristo está presente em nossa vida, primeiro, suprindo as nossas necessidades. Veja, olha para o versículo 1, 2 e 3. Essa será a nossa primeira divisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A declaração inicial neste salmo, ela chama a nossa atenção pelo fato, meus irmãos, para o fato mais importante da vida do crente. Qual é? O Senhor é o meu pastor. Esse texto quer dizer que a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do Messias com o seu povo, irmãos, é a base de toda segurança. E você vai observar nesses versículos que eles começam com o nome pactual de Deus. O que é o nome pactual? Toda vez que aparece Senhor em caixa alta, no texto original, no hebraico, ele é o nome pactual, Adonai. Então, sempre que ele aparece em caixa alta, aponta para o nome pactual de Deus. E termina, melhor dizendo, os versículos, falando do seu nome. Então você deve considerar, nesse exato momento no texto, sobre o nome de Deus aqui, nessa passagem, do versículo 1, 2 e 3. Então, este nome é sempre um nome composto. Ou seja, ele vem acompanhado de outra palavra. Em cada parte desse salmo expressa algo do caráter de Deus, está relacionado diretamente ao nome. O nome da pessoa, ele traz também, revela o caráter de quem ele é. Você tem então aqui a ideia de Yahvé, ou seja, o Senhor proverá. Quando ele diz, nada me faltará, Yahvé está presente, Yahvé não deixará faltar, porque ele é o Adonai, o Senhor que proverá. Você também tem aqui a ideia
do Senhor da paz, Yahvé, Shalom, ou seja, o Senhor da paz, quando ele diz, leva-me junto das águas de descanso, você também tem aqui a ideia do Senhor, aquele que sara, quando ele diz refrigera a minha alma, você também tem aqui a ideia de Yahvé, o Senhor é a nossa justiça, guia-me pelas veredas da justiça. E também você também tem a ideia aqui do Senhor está ali, tu estás comigo, o Senhor está presente. E você também tem a ideia de Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quando ele diz o teu bordão e o teu cajado. E por último, o Senhor é também aqui o Deus que unge-me a cabeça com óleo. Então, quando ele clama pelo nome de Deus, quando ele clama pelo nome pactual, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ao dizer que Deus faz tudo isso, irmãos, tão somente por amor do seu nome. Então, Davi, em outras palavras, está dizendo o quê? Que assim mesmo, que todo o sucesso que ele tem na sua vida, que todo o resultado das suas conquistas era resultado da presença de Deus com ele. E como isso é importante para nós entender, como Deus está presente na nossa vida e que todas as conquistas que tem chegado até nós é tão somente fruto da bondade de Deus, do cuidado, do fato de Deus estar conosco. Uma das coisas mais difíceis para nós, irmãos, é o exercício da gratidão. Se formos sinceros com nós mesmos, nós vamos ver que com quanta facilidade, com quanta arrogância, toma conta do nosso coração, que nós deixamos de exercitar, irmãos, essa temperança e a humildade na presença de Deus. Então, com facilidade, nós usurpamos a glória que é de Deus. Nada nos falta, porque Deus está presente. E nós precisamos entender isso à luz das Escrituras para corrigir, irmãos, se porventura há esse erro nas nossas vidas. O Senhor Jesus, ele é pastor somente do seu povo. Isso é algo maravilhoso. Você entender que é fundamental que a pessoa que diga isso, ele diga com tal convicção, quando ele diz o Senhor é meu pastor, irmãos, essas palavras não só revelam a quem você pertence. Você é de Deus, mas elas revelam algo muito maior, que é Deus é o seu Deus. Quando você diz, como também o artigo definido, e deixa claro aqui a exclusividade que está em questão aqui. Quando eu digo que o Senhor Jesus é pastor somente do seu povo, essa exclusividade, o Senhor é o pastor da sua alma. O único que sua alma precisa. Pastor, muitas vezes nós ficamos inventando, desejando coisas que nós não precisamos para satisfazer talvez a nossa espiritualidade. O único que pode apacentar o seu coração, o único que tem esse dom maravilhoso, como pastor da sua alma, é o único que você pode dizer, ele é o meu pastor, e porque ele é o meu pastor, nada me faltará. As pessoas, geralmente, usam esse versículo de forma errada. Olha, se Deus é meu pastor, então não vai me faltar nada. Mas o que é esse nada? Não vai me faltar dinheiro? Não vai me faltar... Eu nunca vou adoecer? A teologia da prosperidade, ela faz muito uso disso aqui. A teologia da confissão positiva toma por errado os textos para dizer, não, você é crente, então você não pode adoecer. Você não pode ter enfermidade porque você é crente. O Senhor é seu pastor, então nem doente você pode ficar. Isso é uma heresia. O fato de sermos crentes e o Senhor ser o nosso pastor
não nos torna imune à enfermidade. Porque a enfermidade, ela veio com a queda, com o pecado. Então, você pode ser um crente próspero, abençoado. Mas você pode ser uma pessoa religiosa, abençoada, com muitos dons, ou com recursos, mas o Senhor não é o seu pastor. Por isso mesmo, Davi passa a mostrar aqui como o Senhor Jesus, aquele que é o bom pastor, que supre todas as suas necessidades, ou seja, as necessidades das suas ovelhas. Então, entendendo que nós somos ovelhas do Senhor, então Ele supre as necessidades de Davi. E Davi diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele não é apenas o bom pastor, aquele que está presente na sua vida, mesmo que for em tempo de dificuldade, mas o Senhor é presente. O crente está no leito de morte, mas Cristo está presente com ele. O Senhor é meu pastor, nada te faltará. Ele não vai te faltar em momento algum na sua vida. Então a ideia aqui, quando Davi diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, a ideia aqui não é só de uma pastagem forrada, de um grama verdejante, mas principalmente, meus irmãos, de abrigo. Então, os apriscos eram construídos onde havia alimento para as ovelhas. Tomando agora por empréstimo agora a cultura, não apenas do primeiro século na Palestina, mas também a cultura judaica de pastorear ovelhas, onde eles poderiam se abrigar à noite, porque a temperatura baixa caía, né, de forma... E então, quando os inimigos atacavam as ovelhas que estavam no aprisco, na presença de Cristo, irmãos. Davi usa essa metáfora aqui, mas na presença de Cristo nós encontramos aqui alimento e abrigo, neste mundo que é frio e hostil, nesse mundo que se levanta contra Deus, como eu disse aqui já domingo passado, a forma tão hostil como o mundo trata a igreja, como o mundo trata os crentes, a forma tão hostil como o mundo trata Cristo. E ele vai dizer então, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Então, se as noites eram frias, então os dias de calor escaldante, então o que poderia ser fatal para as ovelhas ali desabrigadas. Então, por isso, onde havia águas calmas, águas frias, ali era um bom lugar para que elas também pudessem descansar no momento mais quente do dia. Lavar, a palavra que aparece aqui, é uma atitude gentil, uma atitude amorosa, conduzindo as ovelhas para as águas tranquilas, pois as águas correntes lhe seriam fatais. Davi então sentia a presença de Deus, o refrigério de sua alma, o refrigério que sua alma tanto buscava, meus irmãos. Então é na presença de Deus que temos o refrigério para as dores, para as angústias de nossa alma. E Davi vai dizer muito bem isso. Com essa proteção do Senhor sendo o pastor dele, nos momentos de angústia, guiando não apenas para os pastos verdejantes, mas também, não somente para as águas tranquilas, mas ele vai dizer, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. As veredas aqui, que o salmista usa, eram trilhas, eram caminhos percorridos frequentemente, a ponto de ficarem batidos e tornarem-se o caminho próprio para andar. Certamente aqui, se alguém é da zona rural, você vai ter então aqueles caminhos, as veredas, né? Aqueles caminhos estreitos que as pessoas foram passando, de repente foram caminhando, foram abrindo aqueles caminhos. A ideia é exatamente essa. O pastor vai à frente, aqui guiando então as ovelhas. Essa é a cena que o salmista retrata no Salmo. Elas não são empurradas, como, por exemplo, os bovinos, né? Tem que ser tangidos aos gritos. As ovelhas são, sim, chamadas. Elas seguem a voz do pastor. E foi justamente essa figura aqui que Davi usa aqui, essa figura que Davi está usando, é justamente a figura que o Senhor Jesus recorreu ao falar do nosso relacionamento com Ele. Exatamente
o que está lá em João 10,16. Ele diz que as suas ovelhas sempre ouvirão a sua voz. Irmãos, perceba, muitos crentes se comportam não como ovelhas. É uma verdade que tem que ser dita, até para a gente corrigir se de fato estamos agindo assim. Elas crescem de alguém, elas carecem de alguém sempre empurrando. Elas carecem de alguém sempre bajulando-os. Elas carecem de sempre alguém aplaudindo-os. Senão eles ficam magoados. Eles ficam ali ofendidos. Ó, meu irmão, você é crente, se você está agindo assim, eu diria para você parar imediatamente com isso. Eu diria para você pedir perdão a Deus e andar nas veredas da sua justiça. Por quê? Porque o compromisso de Deus, ele é sempre com o nome dele. E esse deve ser o nosso compromisso. As pessoas ficam muito preocupadas com uma igreja, com o nome, esses megas nomes que aparecem, né? Mundial, universal, do poder, não sei o que mais lá. Deus, ele está... O compromisso de Deus é com o nome dele. Se o nome dele está sendo glorificado, se o nome dele está sendo exaltado, se a justiça de Deus tem sido declarada, como nós vimos hoje na escola bíblica dominical, acerca da paciência de Deus, Deus sendo paciente até com os eleitos, esperando o tempo deles se converter. Deus sendo paciente até com os réprobos. Mas o fato de Deus ser paciente com os réprobos, com os reprovados, não significa que eles estão impunes, porque um dia Deus dispensará toda a ira dele, todo o seu furor contra os ímpios. Aplicando aqui para nós o verso 1, 2 e 3, eu começo dizendo, meus irmãos, que no momento que você tiver uma necessidade, o bom pastor, Cristo Jesus, estará na sua frente, lhe mostrando onde está o caminho. A ovelha não fica perdida. Ela sempre ouvirá a voz do pastor. O repouso, o refrigério para o seu coração, irmãos, e você verá que ele lhe é suficiente. Então, o que é que você deve fazer? Escute a voz do seu bom pastor. Não do pastor Jorge. Escute a voz do seu bom pastor. Ele estará, irmãos, à sua frente, chamando você para segui-lo. Então, o que é que você deve fazer? Confie nele. Confie tão somente e vá. Se você precisa de alimento para a sua alma, se você precisa de abrigo para o seu coração, ouça o bom pastor, pois ele sabe como alimentar o seu coração. Ele sabe como trazer refrigério para a sua alma em meio à angústia desta vida. Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, está presente em nossa vida, em segundo lugar, livrando-nos dos perigos. Apenas o versículo 4. Olha, veja comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, o bom pastor está presente em nossa vida, livrando-nos dos perigos. Irmãos, a vida da ovelha de Cristo, que é o bom pastor, não é só uma visão de campina verde, como ele diz o texto, ali bem regada, com folhas verdes, descanso. Sempre nos deparamos com o vale da sombra da morte. Mas o que é o vale da sombra da morte? Há algumas especulações que acredito eu que todas são plausíveis.
O vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil em nossa vida que nos enche de temor. O que conclui também que há presença da morte. Para João Calvino, são as diversas calamidades pelas quais nós podemos passar. Diversas, a que você possa imaginar e a que você já tiver passado. Contudo, a explicação mais apropriada que eu já ouvi acerca disso aqui é de um pastor que já está na glória, pastor Ivan, conheceu ele lá no seminário em Teresina, reverendo Canelhas, que era pastor da área de teologia pastoral do seminário JMC. Ele vai dizer que, numa pregação acerca desse salmo, ele traz a seguinte explicação. Ele vai dizer que o vale da sombra da morte era um vale por onde passava ali, onde as ovelhas tinham que passar para encontrar comida e proteção. Tendo em mente que o pastor está aí conduzindo as ovelhas, mas atravessando penhascos, desfiladeiros, e ao olhar as paredes daqueles desfiladeiros, de um lado e do outro do vale, elas viam a sombra do lobo projetada sobre eles. Era muito comum os predadores naquele contexto, que eram ovelhas. O que significa que o lobo estava em cima deles ou delas, as ovelhas, pronto para atacá-las a qualquer momento. Caso esse ataque acontecesse, elas correriam o risco de caírem no desfiladeiro e morrer. De qualquer forma, aquele vale poderia ser-lhe fatal se não fosse pela presença do bom pastor que estava com elas ali naquele momento, conduzindo as ovelhas, pastoreando as ovelhas, cuidando delas como um bom pastor assim faria naquele contexto. E certamente por ser um bom pastor, por estar presente com o seu bordão, com o seu bastão, ele poderia até matar o lobo, se porventura atacasse aquele rebanho. Já o cajado era uma vara mais longa, com uma das suas extremidades curvada, bem conhecida, usada para puxar, se porventura uma ovelha ficasse enganchada num daqueles desfiladeiros, poderia ali então pegar pelo pescoço, e puxar então, em alguma situação de risco, ele era usado para isso. Dessa forma a ovelha era consolada. O consolo era, irmãos, a certeza de que o pastor não deixaria morrer nas garras do inimigo, do perigo eminente ali. Davi então viu-se numa analogia ao cuidado de Deus para com sua vida. Ele havia passado por cadeias infernais e tramas de morte. Não sei se você já leu o Salmo, por exemplo, 18. Se você voltar um pouco a sua Bíblia aí, já que estamos no Salmo 23, no Salmo de número 18, versículo 5, ele diz: cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Esse salmo é um salmo de Davi. É um cântico de Davi. Está lá em 2 Samuel 22, do 1 ao 5 também. Davi sabia muito bem, irmãos, o que era ter a morte como seu vizinho. Davi, ele sabia muito bem o que era passar por volta da Vale da Morte. Então ele sabia muito bem o que as ovelhas estavam sentindo quando aquela sombra do lobo projetada, mas também sabia que Deus estava com ele. Não apenas estava com ele, mas que também protegia ele de todos os inimigos, e por isso mesmo ele teve sinceridade para enfrentar a morte.
Alguns cristãos, quando falam da morte, ficam com medo, né? Mas a morte, ela não pode ser vista como uma coisa ruim. Na perspectiva bíblica de redenção, ela se torna algo ruim pelo fato de eu e você sermos pecadores, não podemos administrar essa questão da perca, da ausência de partir. E daí vem a ideia, né, de muitas pessoas de estarem na igreja e não tenham certeza de ser salvo. Então a morte para ele é algo terrível, porque ele não sabe para onde vai a sua alma. No entanto, para os crentes fiéis e sinceros, aqueles que se apegam totalmente aos méritos de Cristo, eles compreendem que a morte, então, seria o momento em que a sua alma será separada do seu corpo. E então ele estará consciente, né, o que nós chamamos do estado intermediário da alma. Então ele estará um dia, estará no lugar de repouso, de gozo, já usufruindo, já ainda não, esperando o retorno de Cristo. Para em si, então, no dia da ressurreição, ele está presente diante do seu Cristo, do seu Salvador, e ver Cristo face a face. Aplicando esse versículo 4 para nossas vidas, se em momentos de necessidade o bom pastor vai à sua frente, chamando para as pastagens verdejantes, onde você encontrará alimento, repouso, e em momentos terríveis de ameaça, de perigo, ele se porá ao seu lado para protegê-lo. Assim você terá, irmãos, a serenidade para enfrentar a morte. Sim, porque temer a morte, se aquele que a domina está ao seu lado. Por que temer a morte, se aquele que a domina está ao seu lado? E por último, meus irmãos, no versículo 5 e 6, o Senhor Jesus Cristo está presente em nossa vida, honrando-nos diante dos inimigos. Volte seus olhos para o texto. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Alguns exegetas vão defender aqui, nesse texto, a ideia. Exegetas são estudiosos, né, que se aprofundam nos textos originais, como nós fazemos na pesquisa, para entrar no texto e se aproximar na sua totalidade do que o texto comunica para nós. Não apenas olhar para o texto e dizer, o texto está dizendo isso. Não é assim. Não é o que você pensa do texto, é o que o texto comunica para você. Então, é um trabalho de exegese, de pesquisa dos textos originais. Então, você vai ter alguns que defendem aqui a ideia de um pastor que leva suas ovelhas para as pradarias. Mesa, a palavra que aparece aqui. Repletas ali de alimento. No versículo 2 você tem essa ideia. Leve-me para junto das águas. Onde ele vigia ali o rebanho, onde ele está olhando, impedindo que os inimigos ali se aproximem. O mesmo é feito com a palavra cálice, a qual interpretada como as águas de descanso, onde as ovelhas saciam a sede. Contudo, essas interpretações, sejam belas e até plausíveis, elas não refletem a ideia central aqui desse texto. Por isso nós recorremos ao original. Então, a palavra mesa no texto original, ela alude, ou seja, ela faz uma referência a uma refeição farta de que um anfitrião prepara para o seu convidado. Essa é a ideia aqui da palavra mesa no texto, o qual era recebido com honras, com cuidados especial, como nos mostra a expressão unge-me a cabeça com óleo. Então você tem aqui alguém recebendo outra pessoa na casa com honras e fazendo uma mesa farta, uma refeição. Pense na ideia de quando você recebe uma pessoa muito querida na sua casa, você quer dar o melhor. Dá o melhor nos seus termos, né? Se a gente possa pensar assim. Então,
o qual, entre outros significados, destaca-se da presença santificadora e consagradora do Espírito Santo, quando ele diz, unge minha cabeça com óleo, outros aspectos. Sobre a mesa havia ali alimento em abundância, e ali também um cálice transbordava de vinho, né? Figuras de alegria e de satisfação. No contexto do rei Davi, era muito comum, né? Este versículo então traz a seguinte ilustração: a hospitalidade oriental garante segurança ao convidado. Essa é a ideia. Então você vê aqui todas as sanções sagradas da hospitalidade se reúnem em torno dele para a sua defesa. Essa é a ideia que você tem aqui no texto. Então ele é levado para a tenda onde o anfitrião lhe oferece ali o alimento, enquanto os perseguidores do qual escapou permanecem do lado de fora com expressão carrancuda, né? Porque não pode entrar, porque não só podia entrar se fosse convidado, certo? Então essa é a mensagem desse versículo, especialmente se olharmos à luz do versículo 6 do texto que acabamos de expor, que fala sobre a bondade, que fala sobre a misericórdia, que deve ser algo constante na vida do servo de Deus por todos os dias da sua vida. Então o seu desejo aqui era habitar na casa do Senhor para todo sempre. Embora Davi, irmãos, perceba, esteja falando aqui do tabernáculo como casa do Senhor, há algo mais aqui. Algo mais nessas palavras de Davi sobre, que diz, que faz, digamos que aponta para algo mais glorioso, aponta para a glória eterna, aqui aponta para o céu. Assim sendo, como alguém definiu com muita propriedade, o céu é o lugar onde os amigos se deleitam na mais profunda alegria, enquanto os inimigos ficam de fora. O céu é o lugar onde os amigos se deleitam na mais profunda alegria, enquanto os inimigos ficam de fora. O crente é aquele que pode chamar Jesus de Senhor. O crente é aquele que pode chamar o Senhor Jesus de meu pastor. É aquele que tem a certeza expressa no Salmo 73, versículo 24, que diz, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Presta atenção, irmão. A honra que Cristo promete a nós, servos, não é para este mundo. Algumas pessoas se perdem no longo da caminhada, querendo honras, querendo aqui neste mundo, nesse tempo presente. Até mesmo porque sempre haveremos de ser humilhados pelo mundo, sempre haveremos de sofrer injúrias, golpes, que muitas vezes nos machucarão, que nos deixam tristes, abatidos. É claro que experimentaremos, irmãos, é claro que experimentamos já nesta vida o cuidado de Cristo, curando nossas feridas causadas pelos inimigos. Pense comigo, se não fosse Cristo, a graça dele, quantas vezes nós fomos machucados, magoados, feridos, por palavras, por ações, se não fosse a graça de Cristo nos curando. E a sua vontade, melhor dizendo, a sua verdade, honrando-nos diante de homens ímpios, diante de homens que nos caluniam, de homens de pessoas que se levantam falsamente contra nós, levantando falso testemunho. Porém, irmãos, nosso cálice transbordará e a nossa alegria será constante e eterna, somente lá na glória. Aqui nós temos respingos, gotas daquilo que nós desfrutaremos na eternidade. É nos céus que deve estar o nosso coração. É no céu que deve estar todo o nosso desejo de sermos honrados, porque esta honra ninguém a tirar de nós. Ninguém tira de nós. A nossa vida aqui na terra não tem sentido algum se não for vivida sob a perspectiva
da glória eterna. Eu não sei o que é que você espera deste mundo, mas eu espero que você espere um dia estar na glória com Cristo, aplicando esse versículo 5 e 6 para nós. Eu diria que nos momentos de necessidades, o bom pastor vai à nossa frente, nos mostrando, nos guiando a encontrar não apenas alimento para o nosso coração, mas também proteção. Quando perigos se aproximam de nós, Cristo vem, Ele diz: eu estou ao seu lado, meu filho. Não temas. Quando nossa vida aqui chega ao fim, Ele nos dirá: vem para a minha presença, meu filho. A certeza de que o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. A certeza de que Ele está conosco o tempo todo nesta vida fortalece a nossa esperança, meus irmãos, de que um dia estaremos com Ele em sua glória. Então, eu diria para você, encare a vida assim. Porque nem mesmo a morte pode nos assustar. Antes, a morte passa a ser vista apenas como mais uma etapa da nossa experiência. A porta que se abre para a eternidade de glória. Eu concluo dizendo, chamar a sua atenção para um aspecto muito importante neste salmo. Qual é? A vida em comunidade. A vida em comunidade que muitas vezes tem sido desprezada. Queremos ter comunhão no culto, comunhão aqui, mas a vida em comunidade, e quando eu refiro a comunidade, essa palavra até a gente precisa esclarecer, porque estão se usando ela aí para outros sentidos. Me refiro à comunhão dos santos. Esse salmo fala dos filhos de Deus vivendo como ovelhas no rebanho, no aprisco. Então, é na comunhão da igreja que os filhos de Deus são alimentados pela palavra. Então, a sua alma está sedenta? Então você deve estar dominicalmente no culto, ouvindo a voz do bom pastor, do profeta por excelência, aquele que fala não o que eu quero ouvir, mas o que ele realmente quer falar para mim. É exatamente pela palavra que ele protege os seus. Então não é só na palavra, é pelos meios de graça. Não perca o culto ao Senhor, e em particular no culto de ceia, porque o crente é fortalecido na comunhão, na mesa do Senhor. Que crente pode alegar comunhão com o bom pastor se menospreza o povo de Deus, se menospreza a igreja? E aí, o que precisa ecoar nos nossos ouvidos é o texto que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número Hebreus 10, versículo 24 e 25. E eu concluo lendo esses dois versículos. Hebreus, capítulo 10, versículo 24, 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos adversações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que esse texto ecoe em nosso coração, irmãos, e que Deus, pelo seu poder, pela ação do Espírito, aplique a sua palavra em nós.